Eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé e nós vamos cantar que o Senhor é bom, que o nosso Deus é bom. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, porque nós temos um Deus que é bom. A essência de Deus é você que puxa, né? Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei por tudo que és.
Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, pois tu és bom. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, em Tua presença. E apenas, ó Pai, porque a Tua graça nos alcançou, porque o Senhor é bom, porque o Senhor mandou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Hoje nós temos a oportunidade de Te entregar essa oração, ó Pai. E por intermédio dEle é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, porque estamos aqui em Tua presença, reunidos com os nossos irmãos, ó Pai, Te louvando e Te adorando. E, ó Pai, que nós possamos Te louvar de coração e Te adorar por aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essência de Deus. O mundo há de passar por toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber
fazer mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desses meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Senhor Deus, que este seu amor, que, ó Pai, foi cantado desde a primeira música em que nós estávamos cantando, que este amor, ó Pai, possa transbordar em nossas vidas, em nosso coração, ó Pai. Esse é um amor que mudou o nosso ser, ó Pai, que mudou o nosso viver, que muda os nossos corações, as nossas intenções e as nossas atitudes, ó Pai. Que esse amor seja a verdade em nossas vidas, ó Pai, e que ele seja realmente transformador e libertador, ó Pai. Nós não queremos mais ter este nosso ser corrompido e cruel, ruim, que realmente é, Senhor, mas que nós possamos viver num amor assim como o Senhor nos ama, Pai. Que nós possamos viver na dependência deste amor, ó Pai. Eu sei que nós falhamos muito, principalmente na tarefa de amar, mas, ó Pai, nos mude, nos molde, nos transforme, porque o Teu amor nos constrange, ó Pai. A forma como o Senhor nos ama não é cabível ao nosso entendimento. Então, ó Pai, que este constrangimento não seja passageiro, que não seja só no domingo ou só no sábado em um momento de adoração e de louvor, ó Pai, mas que seja uma verdade, uma continuidade em nossas vidas, ó Pai. E isso eu te peço não só para mim, mas eu te peço como igreja, ó Pai. Eu te peço dentro deste culto que cada um aqui está entregando a Ti, ó Pai, que essa seja a oração de cada um. Nós precisamos nos amar, nós precisamos amar mais a Ti, nós precisamos amar mais os nossos irmãos, ó Pai. E eu te peço que esse amor possa ser verdade, que esse amor possa transformar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuando em louvor e adoração a Deus, vamos cantar o hino 438. Eu quero ser um vaso de bênçãos. Eu fiquei sem a televisão, então precisei buscar um inário. Vamos cantar? Quero ser um vaso de bênção, sim, um fim apreciado.
todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor. Vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que levam pro céu. Tudo consagro-te agora, Senhor. Vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no seu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção é preciso ser sempre leal, é preciso ter fé e pureza que nos lembra o poder divinal. Tudo consagro-te agora, Senhor. Vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu vou convidar o Leandro aqui, que vai trazer uma mensagem musical. Eu não sei quanto a você, mas eu já tenho sido muito abençoado essa manhã. Pelas palavras, tudo que a banda começou a cantar, naquela canção que nós ficamos aqui em silêncio, em espírito de oração. O cântico, a essência de Deus. E eu fiz umas notas aqui da música que eles cantaram, que fala que o amor de Deus transforma o mundo. O perfeito amor lança fora o medo. Eles fazem uma pergunta naquela música: quantos esperam o nosso amor? E a música que eu vou louvar a Deus nesse momento diz exatamente isso, que existem muitas pessoas pedindo um pedaço de pão, uma mão amiga, e nós, como corpo de Cristo, na verdade, nós somos a voz que pode trazer esperança para essas pessoas. Nós somos as mãos que podem ser estendidas, os braços que podem ser estendidos e ajudar uma pessoa a levantar. E nós colocamos na página da igreja uma sugestão de filme, né? Chama Deus Não Está Morto. Não sei quantos aqui já viram, mas tem uma cena ali que me intriga demais e que eu acho que traduz muito o que vivemos hoje. É de um filho muito insensível, de uma mãe que viveu sua vida toda cristã na igreja, e na velhice ela tem uma doença, uma demência mental, não se comunica bem. E essa cena me chocou muito, assim. Traduz de fato o que vivemos hoje. O filho, ele está sentado numa sala meio escura, a mãe olhando para o nada por conta da doença, claro. Ele começa a argumentar, ele não entende, ele conhece a palavra de Deus, conhece o evangelho, mas ele começa a indagar e questionar a mãe dele e fala: poxa, e aí, eu sou bonito, sou bem sucedido, sou rico, tenho tudo, sou feliz, não me falta nada, você está aí doente, viveu a vida inteira servindo esse Deus, para ficar assim, eu não entendo, como que ele deixa tudo isso acontecer com você e tal. Como se não fosse a mãe dele, essa mulher, ela vira e diz algo que de fato, que é o que eu aplico hoje, né? Ela fala: olha, filho, o diabo muitas vezes faz de tudo para que você não precise passar por uma provação sequer, justamente para que você não precise ter necessidade de buscar Deus. Ele faz como se você vivesse em uma cela muito grande, confortável, você tem tudo ali dentro, não te falta nada. A porta, em contrapartida, está aberta.
mas chega uma hora que essa porta fecha. E aí, quando ela fechar, você não pode mais sair. E aí sim você vai se tocar que você esteve o tempo todo em uma prisão. Então, eu acho que há muitas pessoas hoje em dia dessa mesma forma. Está tudo bem, mas na verdade não está. Nós sabemos a verdade, nós sabemos o que as notícias nos trazem de guerras, de dores. Nós sabemos que o princípio das dores descrito em Mateus está aí. Mateus 27. Está à porta, só não enxerga realmente quem não quer enxergar. Então que Deus nos abençoe, que possamos de fato ser as mãos e a esperança e a luz desse mundo. Alguém está pedindo um pedaço de pão. Alguém está querendo um pouco de atenção. Alguém está chorando por não ter a solução. Alguém está buscando encontrar a salvação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Há muitos que procuram um olhar de compaixão. Palavras são bonitas, mas vazias sem questão. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Precisamos aprender o que realmente é viver, percebendo que existe muito mais a se fazer. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor, o que é o amor, o que é o Amém. Acho que se eu fosse tão bonito que nem o Leandro e tivesse uma voz tão bonita, nem eu mesmo ia me aguentar. Mas eu falo isso porque, graças a Deus, ele está aqui cantando pro amor de Deus e a gente tem que reconhecer isso. E eu falo também como um exemplo a todos, porque eu estava conversando com o Leandro e ele falou que hoje tudo que Deus tem colocado na vida dele, ele não tem como dizer que não, ele não tem como se negar a trabalhar para Deus.
E eu fiquei muito feliz de ver que agora até ele vai dar aula para os adolescentes. E, poxa, como Deus tem usado a vida do Leandro no Coral Jovem, nas atividades dos jovens mesmo, do grupo de jovens, agora, né, na escola bíblica. E ele também cantando aqui sobre o amor de Deus, sobre exatamente isso, né? Que nós somos as mãos, né? Então, Leandro, que Deus abençoe sua vida. Vamos todos juntos cantar o hino 337. E eu peço que os irmãos fiquem de pé. Neste momento, quem tiver dízimos e ofertas para trazer, podem trazer aos gasofilácios. Quem é visitante, que não conhece, este é o momento da nossa igreja. Sinta-se totalmente à vontade. E nós cantamos que nós queremos ser um vaso de bênçãos. E agora nós vamos cantar que nós queremos chuvas de bênçãos. E nós estávamos ensaiando e falando que, bom, agora nós somos os vasos de bênçãos que vamos receber as chuvas de bênção, né? Então vamos cantar juntos que queremos chuvas de bênçãos. Quero ser um vaso. Opa, desculpa. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por elas, graças do céu obterão. Chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, mas nos roga o Senhor que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Esse é o nosso mês dos jovens e nós estamos aprendendo também com vocês. É um pouco mais difícil cantar um hino, mas graças a Deus nós podemos também cantar os hinos junto com a igreja. E neste momento eu já quero convidar a Marcia aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração e nessa oração também iremos agradecer tudo aquilo que foi entregue aqui no altar do Senhor. E a Marcia hoje vai trazer uma palavra que está aí completamente ligada com tudo isso que nós já temos caminhado, que já temos falado aqui no mês dos jovens, mas eu vou deixar que ela depois resuma e dê uma explicada sobre o que ela vai falar, porque ela vai falar sobre isso, né? Então vamos orar e que Deus abençoe a vida da Marci neste culto e que nós possamos estar de corações abertos para receber essa palavra. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estamos em Tua presença, te pedindo desculpa, ó Pai, por tudo aquilo que nós não conseguimos fazer com a excelência que o Senhor merece. Mas, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos permite, no mínimo, tentar, Senhor. E nós estamos tentando com o nosso esforço, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai,
porque o Senhor nos deu essa igreja. E, ó Pai, que tudo isso que foi entregue a Ti, ó Pai, seja bem administrado. O Senhor dê sabedoria aos que irão administrar, ó Pai, e que esteja entregue, ó Pai, realmente com o coração, com o amor, aquele amor que nós temos cantado, que nós temos tentado vivenciar, ó Pai, a Ti. E eu te peço, ó Pai, também em especial pela vida da Marcilene, ó Pai, que ela possa ter intrepidez de falar aquilo que o Senhor tem para falar, ó Pai, que ela não se omita e que os nossos corações possam entender isso, ó Pai, porque a Tua vontade é sobre todas as coisas e nós precisamos acatá-la, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Estava pensando ali comigo e queria falar para o Felipe que eu faço das palavras do Lê as minhas também. E acho que quando a gente é chamado para trabalhar na obra de Deus, a gente tem a obrigação de não recusar, né? Há uns 2 meses atrás, os jovens estavam reunidos lá em casa, fechando o tema, o que ia ser falado nesse mês dos jovens. E aí surgiu lá o meu nome para falar em um dos domingos. Eu falei, e agora? Mas acho que a gente não pode recusar, né? Como o Felipe falou, é um grande aprendizado para nós jovens. Tem sido um grande aprendizado estar à frente da casa do Senhor, cuidando das coisas de Deus. E a nossa obrigação não é recusar. A nossa obrigação é enfrentar e trabalhar por tudo aquilo que Deus tem feito conosco, por tudo aquilo que Deus é para a nossa vida. A gente tem sempre que se colocar à disposição dele. Acho que... Pode soltar aí, Júlio. Criando um perfil aprovado. É esse o tema que os jovens escolheram para trabalhar nesse mês de agosto. Tem sido trabalhado desde o começo. E quando a gente fala criando um perfil aprovado, ele é criando um perfil aprovado com base em alguma coisa. Não é uma visão neutra, né? Então, a gente entende aqui que desde o começo criar um perfil aprovado é criar um perfil aprovado, é quase um trava-línguas isso, perante os olhos de Deus, com base na nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, né? Então, hoje, aí, como vocês viram no boletim, vai ser a mesma temática de manhã e à noite, amizades e grupos. Então, Felipe, quando ele me passou o tema, ele me passou, olha, é assim, ó, diga-me com quem andas, né? Aquele velho ditado, os amigos, meus amigos, amigos dos meus amigos, os amigos dos meus amigos, enfim, com quem a gente se relaciona. E aí a gente tem um texto base, vamos ler todos lá, Salmos 1, vamos ler inteiro. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente pode passar o segundo, Júlio, por favor? Quando a gente escolheu esse tema, né, dentre alguns, amizade, para se falar, eu falei para o Felipe há uns domingos atrás, ai, Felipe, esse tema é tão batido, nossa, vou ter que ir lá na frente e falar, olha, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda. E aí o Felipe, a gente trocou algumas ideias e eu fui dar uma pesquisada no que a Bíblia falava sobre isso. Achei um autor chamado Dennis Allen, que tem alguns estudos bíblicos, peguei um estudo dele como base e fui lá caçar na Bíblia o que a Bíblia dizia sobre isso. E eu confesso que eu fiquei bastante surpresa. Porque assim, a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas quando a gente se aprofunda num tema, ainda mais um tema assim tão atual, né? Quando a gente fala de amizades, de redes sociais, o que a palavra de Deus tem para trazer para nós sobre isso?
E eu fiquei assim bastante encantada com tudo que a palavra de Deus fala, né? Que a gente vai poder ver um pouquinho agora. E aí eu coloquei lá, só pra gente fixar mais ou menos, né? A amizade. Por que as pessoas se relacionam? Qual que é a necessidade do ser humano em ter amigos? É a necessidade de se relacionar, é a necessidade de compartilhar a sua vida com o outro. Por mais, assim, até aquela pessoa mais tímida que a gente conhece, aquela pessoa mais fechada, de alguma maneira ela se relaciona, de alguma maneira ela tem amizade. Na nossa cabeça, assim, às vezes o conceito amizade é aquele amigo que é amigo mesmo, que eu posso contar por todas as horas, né? A gente até fala, amigos para mim são poucos, eu tenho 1 ou 2 só que eu posso contar, esses são os meus amigos. Os outros são pessoas com quem eu me relaciono. Outras pessoas não, já dizem, eu tenho amigos, eu tenho muitos amigos, eu gosto de ter amizades. Tenho amizades em casa, na igreja, no trabalho, no meio da família, na rua, tá indo na padaria, faz amizade com o pessoal no meio da rua, né? Faz amizade com o pessoal do posto de gasolina, enfim. Cada um tem seu conceito de amizade, mas na verdade a necessidade de se relacionar é uma necessidade do ser humano. Isso a gente vê lá desde a criação do mundo, né? Desde que Adão e Eva foram criados, Deus já tinha falado para Adão que não era muito bom que ele ficasse só. Então, por isso criou a mulher. Então, a necessidade de se relacionar é uma necessidade que se tem, o ser humano tem essa necessidade. Pode passar, Júlio. E aí a gente entra no nosso tema, de fato, que é escolhendo boas amizades, né? A hora que o Leandro veio cantar, ele falou, Deus já tem falado com a gente, e de fato Deus tem falado desde o começo. Quando chegar mais para o finalzinho, eu vou explicar melhor essa ideia. O que Deus tinha colocado no meu coração a princípio para ser falado sobre essa palavra, né? Que eu deixei mais para o final, porque eu achei que não cabia começar com essa ideia. Então, eu vou começar com a escolha das boas amizades, para depois a gente falar o porquê que eu também senti que Deus falou desde o começo nessa manhã de domingo. Então, lá em Provérbios 12, 26, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. E aí é que eu falo que eu fiquei encantada de ver como a Bíblia traz tantas orientações para a gente no sentido das amizades, né? Coloquei 2 pontos ali. Qual é a influência que os nossos amigos exercem sobre as nossas vidas? Nós somos influenciadores ou nós somos influenciados? E aí eu queria parar um pouquinho e dar alguns exemplos, né? Como a maioria sabe, eu sou formada em serviço social, eu trabalho na área social e eu trabalho hoje, o meu maior público atendido é com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e mais especificamente com adolescentes em situação de em cometimento de ato infracional. Adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto. E o que isso tem a ver com a nossa conversa? Eu tenho visto algumas situações muito delicadas com os adolescentes. Por exemplo, a gente tem um grupo de técnicos que fazem o atendimento desses adolescentes. E quando o adolescente ele comete algum ato infracional e é determinado que ele vá cumprir isso em meio aberto, quem faz o acompanhamento somos nós. E, pois bem, quando o adolescente chega lá, você tem que traçar um plano para ele, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai, para que aquela medida que ele recebeu tenha sentido para ele. E aí você constrói um plano, e eu ouço muito dos técnicos que atendem os meninos, né? Eles falam assim, olha, o plano com o fulaninho de tal vai ser criar uma visão crítica para se afastar das más amizades. E isso se repete em cada caso. Por mais específico que o caso seja, a maioria deles colocam essa mesma ideia, criar uma visão crítica para se afastar das más amizades. Eu poderia ficar a tarde inteira aqui, o dia inteiro, falando por que o menino ele é influenciado a cometer um ato infracional, enfim, mas não é o caso. Não é só amizade, existem outros fatores, mas eu me lembrei desse ponto justamente porque como a amizade ela faz diferença, né? Como as más amizades fazem diferença. Júlio, pode passar o próximo. Quando a gente fala dessas más amizades,
o menino, o adolescente, ele acaba indo para esse lado porque ele foi influenciado por alguém. E eu tô falando de adolescente porque, assim, hoje, esse mês é o mês dos jovens, né? A gente fala aí para os jovens e para o adolescente, fala, não, mas não tem nada a ver com o nosso contexto, né? Mas a gente vê vários exemplos de adolescentes, às vezes, que não têm um envolvimento, assim, com crime, ou que às vezes nem são de classe baixa, nada disso, acabam se envolvendo. Então, quando a gente fala em amizade, em como que eu posso escolher uma amizade, nós jovens, adultos, nós temos o discernimento, ou deveríamos ter, né? Às vezes nós somos enganados pela vida, e às vezes aparece alguém no meio das nossas vidas não muito de boa companhia, né? Mas nós temos o discernimento para isso. Com os adolescentes, a situação é um pouco diferente, e eu falo com os nossos adolescentes aqui, né? Com os da casa. Cuidem dos nossos adolescentes, né? Pai, mãe, avô, avó, você que tem influência direta na vida deles, cuidem para que no dia que eles tiverem discernimento para realmente escolher, eles vão escolher. Enquanto isso, a própria Bíblia traz para a gente que nós devemos orientá-los. E eu achei esse exemplo na Bíblia, eu confesso que eu nunca tinha lido esse trecho, ou eu nunca tinha me atentado para o que fala lá em Provérbios 1, de 10 a 16. Eu não vou conseguir enxergar daqui, então eu vou ter que abrir aqui. Então, Provérbios 1, de 10 a 16. Se estiver muito longe aí para vocês, a gente pode acompanhar na Bíblia. O que diz aí da amizade que induz ao pecado? Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco e tocais de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivos como sepulturas, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Já pensou receber um convite desse? E às vezes a gente recebe. E às vezes os nossos filhos recebem. E como lidar com isso? Então lá no final no último versículo diz, filho meu, não te ponhas no caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. E aí é como eu disse, às vezes nós, adultos, nós jovens e jovens adultos, temos o discernimento para escolher ou não quem é ou quem não é bom para andar conosco. Mas às vezes os nossos filhos um pouco mais novos, os nossos filhos mais jovens não têm. E é aí que a gente precisa entrar com o discernimento da palavra de Deus, com a orientação que vem da palavra de Deus, para podermos orientar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos adolescentes, os adolescentes da igreja, para que possamos um dia fazer com que eles escolham e escolham certo. Algumas amizades induzem a gente ao erro. Algumas amizades induzem a gente a pecar. E nesse estudo do Dennis Allen, ele fala claramente, ele tem uma frase lá que ele põe, a Bíblia é clara, fuja deles. Né? Quando a gente vê que a coisa não está boa, que a gente não vai conseguir sustentar uma má companhia, é melhor fugir. Porque a amizade pode induzir ao erro e a amizade pode induzir um pecado. Então eu pus lá os dois pontos, quando que a gente deve evitar. Quando induz ao erro e quando induz ao pecado. O pecado e quando induz ao erro. E aí a gente também vê em Provérbios 14, de 7 a 9, mais uma orientação bíblica. Desvia-te do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. E é mais uma orientação bíblica que a gente acha para o tema amizades. Para nós, hoje em dia, acho que o tema amizade nas nossas vidas, hoje em dia, ele é muito amplo. Né?
Numa das pregações, o pastor falava aqui que hoje em dia a gente não tem mais o costume de sentar, né, em volta de uma mesa de café e conversar com a família ou conversar com os amigos, porque a sociedade moderna ela afastou a gente um pouco desse costume. E as redes sociais vieram para afastar mais ainda, né? Eu não sou contra redes sociais, mesmo porque eu tenho um conceito, né? Principalmente com o bendito Facebook, eu encontrei muitas amizades de muitos anos atrás que eu acabo preservando até hoje e que têm sido bênção na minha vida. Então, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que pelo menos na minha vida, ele tem sido bênção, né? E como o Hudson falou na semana passada, talvez se a gente aprendesse a usar, né, a rede social para a gente poder divulgar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus para os nossos amigos, seria bem bacana. Porque eu falo isso porque, como a nossa vida é muito corrida, às vezes a gente acaba acompanhando a vida do nosso amigo através da rede social, né, para aqueles que têm. Os que não têm, melhor ainda, porque acho que ainda conseguem preservar a amizade física do que a amizade virtual, né? Mas eu falo isso porque algumas amizades, e eu uso o meu exemplo, eu tenho acompanhado via Facebook. E algumas eu já não vejo há muito tempo, mas tenho aquele contato e tal, e eu falo, olha, como essa pessoa está bem, olha que bacana, olha que bênção que ela está. E vejo pessoas que se converteram ao longo do caminho, e que encontraram a Jesus, e que formaram família, e que hoje casaram, ou que se não casaram tão bem também, e está tudo bem. Mas eu tenho visto muitos amigos meus que estão perdidos. E, infelizmente, alguns amigos que estavam dentro da igreja quando eu os conheci, há 15 anos atrás, mais ou menos, e que hoje estão com os 2 pés fora da igreja. Né? E aí eu penso, eu como amiga, qual que é o meu papel? Né? De influência. Eu tenho uma amiga que foi muito amiga minha, eu a conheci também aí há 15 anos atrás, era uma pessoa que estava na igreja, com a família toda na igreja, os pais na igreja, irmã, etc, etc, etc. E fomos padrinhos, né, de casamento dela. E ao longo dos anos ela tem se afastado de Deus. E eu tenho visto um movimento de afastamento de Deus. Depois que entrei no Facebook, encontrei ela, tal, não sei o quê, e continuo acompanhando ela com esse mesmo movimento de afastamento de Deus. Esses dias eu fiquei bem assustada, porque ela casou, ela teve um filhinho, e ela colocou uma frase assim no Face. Era alguma coisa assim, vê se pode, as pessoas ficam interferindo na minha vida, não sei o quê. Só falta me dizer agora que a única coisa que meu filho precisa é de Deus. Então, se eu tivesse, né, talvez se eu não tivesse ali a rede social, eu nem saberia dessa postura dela, mas eu, felizmente ou infelizmente, eu li isso e eu falei, caramba, uma amizade que me fez crescer, que foi bênção na minha vida e que hoje toma essa postura. E aí, quando a gente fala que são amizades que induzem ao erro, induzem ao pecado, não necessariamente, ela não me induziu ao erro nem ao pecado. A amizade dela foi muito boa na minha vida. E hoje, como que tá? Né? Hoje ela está afastada de Deus, a família dela está toda afastada de Deus. E aí eu queria entrar no próximo ponto, que é justamente quando eu falei que Deus tem falado muito aos nossos corações desde o início da manhã. E que foi o que Deus colocou, logo que eu comecei a pensar nessa mensagem, Deus colocou essa ideia no meu coração, mas eu achei que eu precisaria ter falado algumas coisas antes de chegar até aqui. Que é o quanto nós temos sido bênção na vida dos nossos amigos. Né? O quanto nós temos tido tempo para amar os nossos amigos. E eu acho que às vezes Deus coloca na nossa vida pessoas que não necessariamente... Se a gente falar que todas as nossas amizades são crentes, é mentira. Não são. E que bom que não são. No trabalho, no nosso convívio diário, que bom que não são. Porque é aí que a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas. E eu acredito sinceramente que Deus nos faz amigos dessas pessoas para que nós possamos ter um propósito na vida delas. Né?
E dentro desse estudo também, o preletor ele falava assim, não tem sentido a gente ter amizade secular, né? Vamos definir assim uma amizade não cristã, se nós escondermos a nossa fé. Então, o que adianta a gente ser muito amigo de uma pessoa a vida inteira e a gente não demonstrar fé? Então, eu acredito que Deus coloque algumas pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para que nós sejamos bênção. E há um pouco mais que isso, que nós levemos elas até os pés de Jesus. Então, eu coloquei assim, sendo influenciadores, sendo amigos daqueles que não amam a Deus, influenciando esses amigos com a nossa fé e levando-os aos pés de Jesus. Porque senão não tem sentido. E quando eu digo, né, que a Bíblia fala que ela nos orienta e nos dá todas as regras e todos os passinhos para a gente fugir das más amizades, eu acredito que a gente tem, sim, que fugir das más influências, mas que quando Deus coloca uma pessoa no seu caminho que acaba fazendo um vínculo maior com você, né? Aquela pessoa que quando você vai ver, você já está envolvida com ela, você já sabe da vida dela, você já está andando com ela, você já pegou os trejeitos dela. E quando essa pessoa está e ela invade a sua vida, é o propósito de Deus, né? E aí a gente precisa se munir de sabedoria, né? Se munir da palavra de Deus, para que a gente possa levá-la aos pés de Jesus. E essas pessoas podem ser bênçãos na nossa vida também, né? Assim como a amizade cristã, a amizade não cristã, ela também pode ser bênção, desde que a gente tenha sabedoria e que nosso propósito seja esse. É ser o ombro amigo, né? Como dizia a música que os meninos tocaram, que a gente tenha tempo de se dedicar a essas pessoas, né? Próximo, Júlio. E aí eu escolhi ser um bom amigo. E é justamente isso. Quando a gente lê lá o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. A orientação, ela é para que nós fujamos do pecado. E que, ao mesmo tempo, a gente consiga trazer essas pessoas para Cristo. Formar amizades que nos tragam para Cristo. Então, como que eu posso ser um bom amigo? Tendo com quem contar e sendo disponível, sendo um amigo presente, sendo um amigo verdadeiro e não interesseiro. Amigo crente não pode ser interesseiro, né? Porque aí a gente já sai totalmente do propósito. Nos tempos bons e nos tempos maus, porque eu acho que a gente como cristão, nós temos uma responsabilidade maior sobre a vida do outro, né? Todas as pessoas à nossa volta, eu entendo, né? Eu prefiro ver assim que nós somos responsáveis, né? Então, quer seja dentro de casa, quer seja fora. E fora de casa, são os nossos amigos, são as pessoas do nosso relacionamento. E nós temos uma responsabilidade sobre eles, né? Criar amizade para que a gente possa falar da palavra de Deus, se unir a essas pessoas e levá-los aos pés de Jesus. E no final, mais uma orientação, e essa já é bem conhecida, de Provérbios: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Eu tenho amigos que são mais chegados que um irmão. Eu não tenho irmãos de sangue, eu sou filha única. Eu não sei, né? O Rogério sempre fala do sentimento bom que é ter um irmão, que é um sentimento inigualável, assim, o sentimento que você tem pelo seu irmão de sangue. Eu não sei o que é isso, mas eu tenho amigos que são mais chegados que irmãos, né? Não sei se o sentimento é o mesmo, mas são amigos que foram bênçãos, que eu pude ser bênção na vida deles. Alguns que a gente tem boas influências, né? Que a gente conseguiu mostrar o caminho da verdade, que Deus nos usou para isso. E outros, né? Como eu contei o exemplo da minha amiga mesmo, que não deixa de ser amiga. E que eu fico pensando, falo, como que eu posso ser influência de Deus para a vida dela, né? Deus me usa para que eu possa ser influência de Deus na vida dela, e como tantos outros. Ela é só um exemplo, mas tantos outros amigos nossos que, infelizmente, têm ido por caminhos errados, ido por caminhos enganosos,
e que nós somos responsáveis, né? Que nós possamos escolher o caminho certo para nós, para os nossos filhos, enquanto eles não podem decidir, né? Porque um dia eles vão poder decidir, e que nós possamos ser influências boas e ser boas amizades. E influência boa, que a gente diz, não é só ser bonzinho. Influência boa é falar da palavra de Deus e alertá-los, porque a vinda de Jesus está próxima, né? E como eu falei, eu me sinto responsável, e que a gente possa se sentir responsável pelas pessoas que estão à nossa volta e principalmente pelos nossos amigos, né? Acho que era essa a palavra que Deus tinha para nós hoje. Eu não sei se é possível, Fê, eu queria pedir para vocês cantarem de novo a música que vocês cantaram. Olhei no relógio, o dia já se foi, e eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chances, mas deixei pra depois. Quanta coisa na vida eu deixei pra depois também. Pra depois também. Estava com pressa, não abracei os meus pais, não escutei a quem pedia atenção. Pra correr e vencer, eu deixei meus amigos pra trás. Estou ganhando o mundo e perdendo meu coração. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Olhei no relógio e ainda é cedo, eu sinto a alma amanhecer. O amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar, decide viver. Decide viver. Quantos esperam o nosso olhar de amor, palavras que confortem o coração. Em dias de guerra, de ódio, de rancor, só o amor de Deus é o que traz salvação. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus
Deus transforma o mundo. Eu sei, quem não tem tempo para amar morre com o tempo a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. O amor de Deus transforma o mundo. O amor de Deus transforma tudo. Senhor Deus, aqui, ó Pai, estamos em Tua presença. Depois de ter ouvido tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor trouxe através da vida da Marci, através de uma mensagem musical, e ó Pai, realmente pela mensagem da música e não pelas vozes ou pelos instrumentos, mas, ó Pai, te agradecemos e te pedimos, em primeiro lugar, ó Pai, te pedimos que o Seu amor seja real em nossas vidas, para que nós possamos amar aos nossos amigos, que nós possamos dedicar os nossos tempos aos nossos amigos, ó Pai. O Senhor, nós muitas vezes não entendemos e achamos que não temos tempo para isso, ó Pai, mas nós nos esquecemos que nós temos um Deus que criou o tempo, ó Pai, que é muito maior do que o tempo. E, Senhor, que nós possamos levar isso realmente. A semana é muito difícil, ó Pai, nosso dia a dia é muito difícil, mas que este amor nos acompanhe, ó Pai, que nós possamos ter a coragem, Senhor, de falar para estes nossos amigos, para essas pessoas da nossa vida secular, ó Pai, para essas pessoas que não estão aqui neste refúgio que é a Tua casa, ó Pai, deste amor, desta segurança, dessa paz que o Senhor pode trazer. E ó Pai, com essas palavras e com tudo isso que nós fizemos hoje, nós queremos Te entregar este culto com perdão, ó Pai, pela imperfeição, pela minha imperfeição, pela imperfeição de toda essa banda, pela imperfeição de quem subiu aqui ao púlpito, ó Pai. Mesmo assim, nós queremos Te entregar e Te pedir, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Pai, Te agradecer pela Tua graça que permitiu que isso acontecesse. E que, Senhor, hoje, nosso domingo, nossa aula, possa ser abençoadora e maravilhosa, ó Pai. Que seja também através do Seu amor e através da Sua graça, este amor que é louco, que nós não entendemos, ó Pai. Nos perdoe e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso culto está encerrado. Eu passo a palavra para o Marcelo Duche, para que nós demos início à nossa CBD. Eu tenho 2 minutos, senão a gente atrasa a escola dominical. 2 desafios para você. Um é tomar café em 10 minutos. O segundo, olhe ao seu redor e veja quem não está aqui. Pensa numa pessoa que frequenta a igreja à noite e não está aqui hoje. Pensou? É sério, não estou brincando. Tenho 2 minutos, já foram 25 segundos. Pensou?